Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nesse dia 17 de abril de 2023, daremos início à nossa reunião pública da noite de hoje. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Então, para iniciarmos a nossa reunião da noite, nós convidamos a Carla Coimbra para a leitura da mensagem e a prece inicial. Aos nossos irmãos também conectados através do YouTube, desejamos a todos, sejam bem-vindos e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Então, nós vamos iniciar com a mensagem psicofônica da casa. Queridos irmãos, em Cristo, paz seja convosco. Grande é o movimento obsessivo que toma a terra. Quantos casos complexos, dores atrozes, nessa simbiose espiritual, onde amor e ódio, vingança, misericórdia e arrependimentos. Uma gama variada de emoções e sentimentos se une, formando uma frequência tão baixa que parece tomar todos os corações. Mas nada jamais esteve ou estará fora da direção correta. O livre-arbítrio é sempre respeitado. É lei magnânima do Pai. E as escolhas infelizes, ações milenares do mal, vão se conjugando nos complexos processos obsessivos. Quantos se encontram tresloucados, desvairados. Como é triste escutarmos tantos corações afirmarem que Deus não existe. E se existe, os abandonaram. Quando, em verdade, o Pai jamais abandona. Somos nós que fugimos de nós, desconectando e negando a verdadeira e a verdade divina. Que esta casa, neste trabalho singelo de atendimento fraterno aos irmãos em dores, sejam quais forem as dores, possam aqui sentir-se acolhidos e seguros, que possam ser convidados na direção do estudo e do conhecimento, que cada atendente compreenda que o simples fato de ouvir com a alma e o coração é dizer àquele que sofre: estou aqui, estamos juntos. É o início da cicatrização de feridas dolorosas. Estamos convosco. Que possam sempre abrir as portas com muito amor e responsabilidade, com muito amor e caridade, com muito amor e sem julgamentos. Que assim seja. Foi uma mensagem direcionada também à conversa fraterna de nossa casa, mas ela não serve só para a conversa fraterna, ela serve para todos nós que acolhemos, que estamos ao lado de um irmão sofredor, que possamos, cada um de nós, ajudar, né? E agora vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos acerenar os nossos corações, abrir nossa mente, para que Jesus, a espiritualidade maior, possa tomar conta de nós nesses instantes, dando-nos o que precisamos, Pai, trazendo a nós o bálsamo necessário, o conforto necessário para a nossa matéria e nosso espírito. Amado Mestre Jesus, que a sua presença nos traga a paz, a tranquilidade e, por cima de tudo, a caridade, Pai. Que possamos hoje ouvir e aprender
com cada palavra que aqui o nosso palestrante de hoje irá nos mostrar. Amado Mestre Jesus, fique sempre conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Meus irmãos, hoje é uma noite muito especial para todos nós. É uma noite de muita emoção, de muita alegria, porque nós celebramos o retorno do nosso irmão Luiz Ângelo às palestras da nossa casa. Então, Luiz Ângelo, estamos todos muito emocionados, com muita alegria em nossos corações. Sabemos que as circunstâncias da vida temporariamente o deixou afastado fisicamente de nós por um tempo, né? Porém, hoje, graças ao nosso Pai, a Jesus e a espiritualidade benfeitora, você está aqui de volta junto a nós. E trazendo para nós nessa noite um tema maravilhoso. Prece de Caritas. Tem a sua origem no latim, significa caridade, e é com essa gratidão e com esse sentimento de caridade que nós o acolhemos e desejamos a você uma excelente palestra. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Eu estou emocionado. Obrigado. Não é para menos, né? É a nossa casa. É a nossa casa, né? Estamos de volta em casa. É bom ver muitos de vocês, meus amigos de jornada, de estudo, né? Companheiros da doutrina, dentro dessa casa que é uma casa de acolhimento, uma casa de, vamos dizer assim, de cura das nossas enfermidades da alma, de atendimento aos irmãos que estão na erradicidade, né? Os irmãos que estão no plano espiritual. Estou muito emocionado. E ao mesmo tempo ver tanto rostinho novo. Provavelmente amigos de outros momentos, né? Que agora nós nos encontramos aqui reunidos, né? Exatos 2 anos e 2 meses eu fazia minha palestra aqui, gravava, eu e a Fabiana, na época da pandemia, né? Foi dia 21 de fevereiro de 2021. Nós gravamos a palestra sobre os anjos da guarda. E era uma palestra que eu vinha trabalhando ela há muito tempo na minha memória, porque eu tinha tanta presença deles na minha vida que eu precisava de trazer à luz do Espiritismo essa experiência também, né? Hoje, dia 17 de abril, nós falaremos, né, sobre a prece de Caritas, e eu sei bem que ela, na verdade, é uma continuidade daquela palestra de 2 anos.
a prece de Cáritas, que é uma prece que foi psicografada, né, em Bordeaux, na França, no dia 25 de dezembro de 1873. Uma data bonita, né? Uma data para nós do cristianismo, uma data significativa. Pela médium Madame Crowe, editada pelo espírito de Cáritas, um espírito da meiga e caridosa Cáritas, um espírito feminino, que está presente em tantas passagens do Evangelho. Portanto, é um espírito superior que auxiliou na codificação da doutrina. E essa médium que psicografou a prece já havia psicografado outras tantas mensagens de Cáritas, que resultou em alguns livros. Então eram espíritos simpáticos uns dos outros, né? Tinha muita liberdade. E eu não estou aqui para falar sobre a prece em si, de falar assim, como é que nós devemos orá-la. Imagina, quem sou eu para ensinar alguém em como orar? Mas estamos aqui para nós refletirmos um pouquinho sobre as frases da prece de Cáritas. Essa prece me acompanha há muito tempo. Durante as enfermidades dos meus pais, eles gostavam da prece de Cáritas, então eu rezava para eles a prece de Cáritas. Depois eu aprendi que a prece de Cáritas era minha companheira também. E eu fiquei por 2 anos afastado. Eu tive o diagnóstico dia 25 de fevereiro, eu dei a palestra no dia 21, dia 25, 4 dias depois eu peguei um diagnóstico meio assustador da doença e me afastei de imediato de tudo. Fiquei por 2 anos afastado do trabalho, do convívio social, desta casa, afastado fisicamente, porque, né, espiritualmente ele estava sempre presente. E mal sabia eu que aquela palestra sobre os anjos da guarda seria o meu esteio, né? Seria o meu suporte, seria o meu alicerce para o meu tratamento durante esses 2 anos. Até que agora, recentemente, os médicos deram uma liberadinha, falaram assim, não, vai lá, vê os seus amigos, depois você volta para casa, né? Então eu irei esporadicamente aqui, não vai ser frequente não. Mas o que nós devemos refletir um pouquinho sobre a prece de Cáritas e sobre todas as preces, de qualquer que seja ela, é: por que oramos? Por qual motivo nós oramos? Por quem nós oramos? Nós endereçamos as nossas orações para quem? Para nós mesmos, para outros? E a quem nós endereçamos as nossas orações? A Deus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos benfeitores, enfim. São 3 perguntas que a gente normalmente não para fazer. Por que oramos, por quem oramos e a quem oramos? O homem, independentemente dessa ordem das questões, nós oramos. É algo nato, é algo instintivo. É a presença de Deus em nossos corações que nos dirige as palavras até Ele, né? Embora sejamos espíritos ainda incompletos, imperfeitos, e não compreendamos sequer a natureza de Deus, nós endereçamos as nossas palavras até Ele. O momento da oração é um momento único, é um momento especial. É um momento em que nosso recolhimento, vamos dizer assim, no nosso instante de muita individualidade, né? É seu aquele momento. Você se comunica com Deus. Eu digo que é o profano
se ligando ao sagrado. É o material ligando ao espiritual. É a criatura ligando ao Criador. Somos nós, os filhos, nos ligando ao Pai. E nós temos essa necessidade. Todos nós temos essa necessidade. Oram aqueles que se sentem desesperançados. Aqueles cujas vidas parece que não faz sentido. Seja por qual motivo for, eles oram. Oram os pais pelos filhos. Oram os filhos pelos pais. Não é? Oram os que são, ou que se encontram, desiludidos em saber por que a minha vida é assim e a do outro é diferente. Aqueles que não têm compreensão, talvez, do significado das leis de Deus. Oram aqueles que se encontram injustiçados pelos próprios homens. Pessoas que às vezes fazem o bem, que desejam o bem, são pessoas benéficas, mas que são injustiçados pelos homens, são acusados injustamente de outras tantas coisas. Oram também aqueles que são carregados de ódio, de maldade, aqueles que são malfazejos, espíritos ainda malfazejos. Esses também merecem oração. E a prece de cartas, como nosso amigo, nosso irmão, nosso dirigente, Denner, disse, ela significa, em latim, caridade. Olha que palavra bonita. Prece da caridade. E a caridade o que é? O amor. O amor na sua prática, o amor na sua vivência. A prece de cartas, logo, é a prece do amor. E ela nos alcança a todos. E ela diz assim, Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai a luz, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, nosso Pai, é a Ele que nós estamos endereçando as nossas palavras, a Deus. Ele é o destinatário das nossas preces, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. Mas aqui está colocado, Deus, nosso Pai. Não é um pronome, né, possessivo no singular, meu Pai. Ele é nosso. E essa colocação, nosso Pai, nos dá a exata dimensão de quem nós somos aqui na Terra. E por que nós estamos aqui na Terra. O que viemos fazer? Você fala, bom, mas nosso Pai em que sentido? No sentido real e concreto da palavra. Ele não é uma metáfora, ele é uma concretude. Ah, mas quem está ao meu lado, quem está à minha frente, quem está... Não é meu irmão consanguíneo. Com certeza não é. Mas somos todos irmãos em espírito, porque a carne gera a carne, mas o espírito não gera o espírito. O espírito só tem um Criador, que é Deus. Portanto, não é uma situação metafórica, é uma situação de concretude. Somos todos irmãos. E assim nós devemos nos comportar para com todos, fraternalmente, de maneira justa, de maneira igualitária. Ah, mas o meu irmão tem muitas diferenças de mim.
Nós sabemos que somos todos diferentes, porque passamos por situações diferentes nas nossas situações terrenas. Se nós formos pensar na expressão de Cristo, em que ele diz: por que ele está dizendo isso? Entendeu que somos todos irmãos. Mas a nossa sociedade, ela tem ainda os vícios da imperfeição de tratar com indiferença, principalmente os que são excluídos. Os que nós chamamos de pessoas invisíveis. São tratados com invisibilidade. Quanto mais nós os tratarmos com invisibilidade, mais nós estaremos reforçando essa invisibilidade, que são os mendigos, né? Os moradores de rua, os órfãos, os pobres, os que são rejeitados pela sua condição social, aqueles que se encontram em perdição da drogadição. Nós os excluímos. E quanto mais nós excluímos, mais nós reforçamos a exclusão e menos nós colocamos em prática o sentido da fraternidade a que nós estamos postos e estamos aqui com esse propósito. Recentemente, o padre Júlio Lancelot, da Diocese de São Paulo, publicou uma foto que me sensibilizou profundamente. Foi no final do ano, época da véspera de Natal, onde a gente já fica normalmente mais sensibilizado, né? E ele colocou uma foto de um morador de rua deitado nas escadarias de uma igreja em São Paulo, num dia muito frio e chuvoso. E ele colocou na legenda da foto: Jesus deitado nas escadarias, às portas da igreja. Existem algumas atitudes hoje postas em práticas em alguns governos e alguns municípios, chamada de aparofobia. Não sei se alguém sabe o significado dessa palavra. Significa aversão a pobre. Viadutos, o pessoal constrói, coloca blocos de concreto debaixo dos viadutos para que o mendigo de rua não durma ali. Bancos de praça, eles colocam barras de ferro, como se fosse separando lugares, como se fossem bancos de ônibus, para que eles não durmam nos bancos. Em jardins, eles colocam aquelas pontas de lança de ferro para que as pessoas não durmam. São os cristãos de hoje. Sérgio Aleixo é um divulgador da doutrina espírita na Federação Carioca. Eu gosto muito dele. Ele tem um estudo que ele fala sobre a imagem, a figura de Jesus Cristo. Como nós o imaginamos. Cabelos, né? Castanhos, olhos claros, pele rosada, bonito, alvo, túnica branca. E ele fala: Jesus tem mais traços para os asiáticos, né? Então ele tem uma pele mais amorenada, cabeça arredondada, cabelo crespo. Jesus era um andante, ele era um andarilho. Ele com seus apóstolos dormiam e comiam daquilo que lhes davam. Dormia onde era possível. Dormia no chão, na rua, debaixo de árvore, nas praças, como hoje. Se eles eram andarilhos, eles andavam muito, as suas roupas não podiam estar sempre brancas. Comiam com as mãos, que às vezes, né, causava incômodo, e eles incomodavam. Mas eles não incomodavam só pela sua aparência social, eles incomodavam pela mensagem que ele trazia.
Ele chama Jesus de um mendigo andante. O nosso Francisco de Assis, que era um devoto da pobreza, também dormia. O que eles tinham? A túnica e o chinelo. E os seus seguidores, né, igualmente andavam com a túnica e um chinelo, fedidos, dormiam em construções abandonadas. Muitas vezes foram apedrejados, jogavam neles fezes, urina. A humildade, a invisibilidade incomoda. No entanto, o que ele é símbolo? Da humildade e da caridade. Está eternizado nos corações dos homens, como bondade. Madre Teresa de Calcutá, alma generosa, cuidava dos leprosos, dos mendigos, morador de rua, leprosos na Índia. Quando ela foi receber o Prêmio Nobel da Paz, ela disse aos organizadores: por favor, não façam nenhum jantar para mim. Pega o dinheiro do jantar e me dá, que eu alimento algumas centenas, alguns milhares de mendigos. E assim foi feito. E numa das passagens mais bonitas dela, ela avistou na Índia um mendigo, na verdade um leproso, cheio de feridas, coberto de moscas, todo sangrando, já nos seus últimos momentos. Ela o viu, foi lá, pegou uma bacia, pegou um paninho, limpou, enxugou, tratou, deu água, carinhou, e ele veio a falecer nos braços dela. Nisso passou um senhor e falou assim: nossa, que nojo, nem por 1 milhão eu daria banho nesse mendigo. E ela disse: nem eu, somente pelo amor. É isso. É isso que a gente tem que entender quando fala Deus, nosso Pai. Ele é o Pai de todos, daqueles que se encontram excluídos, marginalizados. É esse que Jesus diz que amou a todos, sem distinção. E na oração diz mais, né? Vós que sois todo poder e bondade. Aí nós reconhecemos a nossa condição de humildade, nós nos colocamos humildemente na condição de saber da sua superioridade. Nós não conhecemos a natureza de Deus, nós sabemos que Ele é bondade, poder e bondade. E o que a gente pede? Forças para aquele que passa pela provação. Quem de nós aqui não está em provação? Pode ir embora, viu? Quem não está em provação, fala assim: eu não, estou indo embora, tchau. Vai com Deus. Eu fico. Tá? Todos nós estamos em provação. Uns passam por umas provas difíceis, né? Outras provas mais brandas. E o que ele pede? Força. Força para as nossas provações. Não está pedindo para aliviar as nossas provas. Não está pedindo para que nós não as tenhamos. Não está pedindo para que sejam comutadas as nossas, né? As nossas provas. Tipo assim, tira de mim. Dai-me força, dai-me fé, dai-me perseverança. Dai-me paciência, resiliência, sabedoria, conhecimento. Me dá a fé e a razão para que eu possa suportá-las. Jerônimo Mendonça, espírita aqui de Ituiutaba, que teve uma vida muito bonita, para quem não conhece eu não vou falar, mas aí vocês vão estudar, fica como dever de casa, tá? Vocês podem anotar aí no caderninho, depois eu tomo o ponto de vocês, né? Jerônimo Mendonça sofria muito, desde os 17 anos, morreu aos 50, dores horríveis. E ele tem uma oração, que eu acho essa oração dele linda. Ele falava assim: Deus, eu sinto a dor em todas as células do meu corpo. Em todos os poros do meu corpo eu sinto dor. Bendita e amiga dor,
não a tire de mim. Dê-me força para suportá-la, porque eu sei que a dor é o meu refazimento, é a minha cura. É o que eu preciso para que o meu espírito se beneficie. Mas a prece pede mais. Ponha no coração dos homens a compaixão e a caridade. A quem nós precisamos pedir compaixão e caridade? A nós. Nós precisamos dela. Nós que ainda temos o coração endurecido, cheios de preconceito, cheio de rancor, cheio de mágoa, de vingança, de vaidade, de orgulho, de prepotência. Nós que temos tantas imperfeições, nós que vemos tantas pessoas que maltratam as mulheres, que as diminuem, que causam violência, morte, que têm preconceitos homofóbicos ou de outros gêneros, aqueles que desprezam a vida de indígenas, de animais. Ponde no coração deles a compaixão, sensibilize-os, para que não haja mais nem o algoz, nem a vítima, para que não exista mais carrascos no mundo, aqueles que defendem a violência de maneira tão natural, aqueles que se comprazem em ver o sofrimento do outro. Isso não é ser cristão. O sentido da palavra cristão é o sentido de amai uns aos outros. E a oração diz mais: dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Eu sei o que é repouso, viu, gente? Fiquei 2 anos de repouso. Dai ao Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Olha que prece consoladora. Dai a cada um a sua necessidade. Dai a cada um aquilo que ele precisa. Mas quando ele diz, dai ao viajor a estrela guia, somos todos viajores. Estamos todos de passagem aqui na Terra. A Terra não é nossa moradia eterna, ela é uma casa provisória, né? E eu faria uma pergunta a vocês. Quem de vocês já parou para pensar o que seria essa estrela guia das nossas vidas? Qual seria o norte, a bússola, a orientação das nossas vidas? Alguns diriam, né? Trabalhar, viver, levantar, comer, vestir, comprar as coisas, ganhar dinheiro, viajar, curtir, ser feliz. Tá bom, é um sentido, é o seu sentido. Os gregos, muito antes de Cristo, já na filosofia grega, pensavam no sentido da vida. Quem é que somos? Para onde vamos? De onde viemos? Sobrevive o espírito. Do que nós somos feitos? Aristóteles dizia, né? Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Né? Cristo veio completar dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. E o Espiritismo diz: conheceis a verdade, reconhece as tuas falhas, reconhece as tuas imperfeições e tente mudá-las. É o que a gente chama de reforma íntima, né? É a mudança. Mas nós temos que buscar a nossa estrela guia, o nosso sentido, o porquê estamos aqui.
Nós temos que refletir sobre isso. Nós não estamos aqui por mero, vamos dizer assim, né? Brincadeira da vida. Todos nós temos um propósito ao estar aqui. O Papa Francisco tem uma passagem que eu acho muito bonita, que ele diz assim, eu vou lendo, viu gente? Minha memória já anda fraca. Os rios não bebem a sua própria água. Vocês devem conhecer essa passagem, né? Acho que é muito bonita, ela é poética demais. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem do seu próprio fruto. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si mesmo. Viver para os outros é uma regra da natureza. Olha que bonito, né? A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Olha que bonito. Qual é o sentido da vida? Servir ao próximo. Foi o que Cristo disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a quem nós devemos servir? Ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? O mais próximo. Qualquer que seja ele. Independentemente, né, da nossa condição, da nossa situação, mas essa é a nossa estrela guia, é o norte que vai nos levar à salvação, é a caridade, é o amor ao próximo, não é? E ela diz mais, dai ao aflito a consolação, ao doente, ao culpado o arrependimento. Quem de nós aqui não tem alguma coisa no coração de que a gente não se arrependa? Você fala, nossa, poderia ter feito diferente. Nesse momento que a gente se arrepende, o que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo a nossa culpa, o nosso erro. No Evangelho diz claramente que a pessoa pode estar nos seus momentos finais de vida. O arrependimento o pouparia de milhares de anos de sofrimento. E eu diria mais, que o arrependimento é o irmão siamês, aquele que nasce coladinho do perdão. Porque tanto o que se arrepende quanto o que perdoa quebram em si o orgulho, a vaidade. Eles assumem uma condição de errei, me perdoa, me dá uma outra oportunidade, ó Pai. E o outro diz, eu te perdoo, eu te acolho, eu não te refugo, eu não rejeito a sua condição, porque eu te reconheço também como eu, imperfeito. E quem se arrepende é aquele que também precisa de arrependimento. Quem perdoa precisa do perdão. Quem julga será julgado. Então o arrependimento ele é um sentimento de nobreza. Você pode falar, mas já fez o errado. Já. Mas às vezes fez o errado sem noção do erro. Não é? E diz, dai ao Espírito a verdade. Qual a verdade que que o nosso Espírito precisa saber? São muitas, né? A primeira dela é da imortalidade. Quando a gente assume que nós somos imortais, a primeira coisa que vai desaparecer, ou pelo menos vai amenizar, é o medo da morte. Ah, vou morrer. Quem não vai? Todo mundo vai. Eu não quero ir agora não, mas o dia que for, está na lei de Deus, não é? E saberei que serei imortal enquanto espírito.
Então aquilo nos dá uma condição de segurança, serenidade, tranquilidade, de fé, de confiança, de amor em Deus que vai nos oportunizar outras vidas, outras vivências, outras famílias, talvez em outros mundos. A condição da nossa progressão que o Espírito precisa saber. E se nós temos a condição, o conhecimento da nossa progressão, o que nós temos que fazer? Trabalhar por ela. Trabalhar para a nossa felicidade, para a construção dessa felicidade. E só tem um jeito de nós construirmos a nossa felicidade, através do amor ao próximo, através da prática da caridade, através do estudo, através do conhecimento. Tudo isso vai nos fazendo crescer espiritualmente. Mas também precisamos saber do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos. O Espírito precisa de conhecer muita coisa. Por isso, essa casa oferece estudos. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho. Nós precisamos de ter conhecimento, nós precisamos de estudar. Nós precisamos, de colocar na nossa bagagem esse conhecimento, para que o nosso espírito possa servir de maneira racional, prática, útil. Que a sua bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a tua bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Quando ele pede para que a bondade se estenda sobre tudo que criaste, não é sobre todos, é sobre tudo. Nós devemos pensar na nossa responsabilidade enquanto pessoas que estamos num planeta, que nós destruímos esse planeta, que nós incendiamos, que nós promovemos queimadas, que nós matamos índios, matamos animais, destruímos ecossistemas, nós estamos fazendo com que espécies sejam extintas, em nome de um lucro, de uma pessoa que amanhã também vai morrer e vai desaparecer da terra, vai voltar noutra condição. Nós temos essa responsabilidade. Alguém já viu fotos de florestas incendiadas e os macaquinhos segurando os filhotes mortos? Assistam, vai chocá-los. Tem amor, tem vínculos, animais não são insensíveis. Tartaruga não consegue fugir do fogo, tamanduá não, cobra não, passarinho não, ovo no ninho. Estamos destruindo vidas. É preciso ter esse cuidado com tudo. Piedade para aqueles que não vos conhecem. Não estou dizendo piedade para aqueles que são ateus. É piedade para quem não vos conhece. Muitos são os que dizem conhecer Deus, mas não o conhecem. Aliás, nós não conhecemos. Nós conhecemos muitas pessoas religiosas, dos mais diversos matizes religiosos, inclusive espíritas, que têm conhecimento profundo das obras da codificação. Citam as questões, as respostas, as passagens, os capítulos, mas não trazem a mensagem nos seus corações. E Paulo dizia isso claramente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, eu seria como o sino que toca, o metal que tine, ou seja, uma coisa fria, sem sentido. É preciso nós conhecermos Deus, não cairmos nessas teorias, que dizem sobre a prosperidade, que Deus vai te levar a... Deus não fala de prosperidade, não promete isso. Deus nos cobra amor, simplesmente. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Quando eu tive o diagnóstico da minha doença, eu fiz um exame, foi um exame muito delicado, E sabia da minha doença eu, meu médico e a minha esposa, mais ninguém.
tive diagnóstico disso dia 8 de março. Dia 10 de março, que era o dia do meu aniversário. Aliás, anotem aí para o próximo ano já trazer um presentinho, coisa assim, tá? Aí veio, eu recebi uma mensagem de uma colega que fazia 7 anos que eu não a via, também espírita. Isso era 7 horas da manhã, eu falei assim, Luiz, eu recebi essa mensagem aqui e não sei porquê, me veio você à cabeça. Como você está? E a mensagem era uma mensagem psicografada do Chico, uma mensagem de Emmanuel, que dizia o seguinte: por mais sofras, jamais desanimes. O problema aparece, trazendo a lição. Surge a crise, revelando a verdade. Provações no caminho somam experiências. Deus sabe o que precisas para ser feliz. Jamais desanime, segue adiante, escorando-te em Deus. Os Espíritos arrumam um jeito de dar um recado para nós, de trazer a fé, a esperança. Agora há pouco a Carla leu uma mensagem psicofônica aqui da casa, trazendo o quê? Uma mensagem de um Espírito para nos consolar. Quantas cartas o Chico Xavier não psicografou, consolando as pessoas? Quantos de nós não lemos uma passagem no Evangelho que tocou fundo no nosso coração? São espíritos superiores trazendo essa paz, essa esperança. Estou vendo que meu tempo está acabando, eu vou andar mais rapidinho aqui. Tá? Aí diz assim, deixai-nos beber na fonte, eu vou pegar só um trecho. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Qual que é a fonte fecunda e infinita em que nós devemos buscar a nossa inspiração, a nossa orientação? O Evangelho. Na introdução do Evangelho, Cristo diz assim, né? O Espírito da verdade diz que os espíritos superiores são como um exército de anjos que, sob o comando, eles se espalham por toda a terra, trazendo a sua mensagem. É isso. O Evangelho é consolador. É Ele que acalma as nossas lágrimas, serena os nossos corações. E por fim ele diz, Senhor, dai-nos força para ajudar o progresso a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos força para ajudar o progresso. O progresso não é individual, ele é coletivo. Dai-nos força para ajudar o progresso. Eu preciso ajudar o meu próximo. Santo Agostinho fala muito claramente isso no Evangelho, sobre a responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos, principalmente. Ele diz, um dia vos será perguntado por Deus, o que fizeste daquela alma que eu te confiei, para que você se aproximasse de Deus. E a caridade pura? Qual que é essa caridade pura? É a caridade desinteressada. É aquela que a gente faz com o coração à larga. Cristo entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Mas eu gosto muito daquela passagem do Evangelho que diz assim, que está no capítulo da caridade, que um dia, né, Jesus vai se reunir, né, a majestade vai se reunir com todos, os anjos e os homens congregados à sua frente, e tal qual um pastor, ele há de separar as ovelhas dos cabritos, uns à direita e outros à esquerda, e fala assim, vocês que estão à minha direita, venham obter aquilo que está preparado desde o início de todos os tempos, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me agasalhaste.
estava preso e fosse me visitar, estava doente e fora me visitar. E perguntar então, mas Senhor, quando foi que te vimos assim, com fome, com frio, desagasalhado? Ele falou assim, quando fizeste a um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Gente, não tem outra mensagem mais bonita do que essa prece, no sentido de dizer, façam a caridade. Tenham fé, tenham razão, tenham conhecimento, tenham a fortaleza moral de suportarmos as nossas provas. Nós não estamos desamparados. Que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês como tocou o meu. Que vocês possam retornar aos seus lares, carregando toda a luz dessa mensagem, dessa prece. A possibilidade que os nossos amigos da espiritualidade, sem dúvida alguma, terão aberto seus mantos sobre todos nós. Que Jesus os abençoe. E foi muito bom revê-los e vê-los. Viu? Obrigado, querida. Los Angeles, mais uma vez, muito obrigado. E esperamos no futuro próximo aí, você conduzindo o novo estudo junto a nós. Muito obrigado, viu? Que Jesus te abençoe. Meus irmãos, vamos ao recadinho da semana. Temos apenas um recado hoje. Iniciamos no último sábado o bazar do Dia das Mães. Então, tivemos aqui a manhã toda, né? A nossa equipe do artesanato, recebendo todos aqueles que vieram aqui, prestigiaram, né? Tanta coisa bonita confeccionada por essa equipe. E ontem também esteve aberta aqui na reunião das 5 e hoje também estará à disposição de vocês. Estará lá no nosso piso superior, né? A equipe já está, nosso piso inferior, melhor dizendo, a equipe já está lá reunida para recebê-los. Então, assim, se não tem interesse de adquirir, fique à vontade para prestigiar, conhecer o trabalho feito na nossa casa, né? E a equipe estará lá para apresentar vocês. Inclusive, Francis já está indo, Claudineia. E toda a verba, meus irmãos, é destinada para as obras assistenciais da nossa casa, a manutenção. Então, aqueles que tiverem condições de adquirir, com certeza será muito bem destinado a todo o trabalho aqui realizado. Chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência espiritual que se fez presente. Pedimos a permissão para o encerramento dos trabalhos, convidando os médiuns passistas para se posicionarem às laterais do salão, para o nosso passo coletivo. Desejamos uma excelente semana, abençoada de paz e amor a cada um de vocês, um excelente retorno aos seus lares. Fiquem todos com Deus. Convido a Joelma para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Que Jesus nos abençoe. Que neste momento possamos fechar os nossos olhos, nos permitindo continuar envoltos pelas vibrações, pelas palavras, de todos os ensinamentos, de todas as reflexões e também do testemunho, do depoimento trazido pelo nosso irmão. Que possamos nos perceber envoltos em muita luz e assim juntos rogarmos ao nosso Divino Mestre Jesus que nos ampare, que continue a nos auxiliar e que nós possamos também perceber todo este amparo, todo este auxílio que vem na nossa direção, que possamos perceber as mensagens, os conselhos, as orientações, as intuições, as palavras que muitas vezes vêm daqueles que caminham lado a lado conosco, mas que trazem
trazem essas intuições dos bons espíritos, dos espíritos superiores. Que possamos então agora, neste momento, nos permitir envolver por toda essa luz que é direcionada a cada um, sabendo que cada um de nós irá receber de acordo com a nossa necessidade, nos fortalecendo deste entendimento que muitas vezes a dor, ela vem para um despertar, ela vem para um chamamento, que ela vem para um lembrete. E que se é essa a nossa situação hoje, a dor na alma, no corpo, que nós possamos entender e então despertar conscientes de todo o amparo que nos cerca, despertar na certeza de que Deus, nosso Pai, está olhando por cada um de nós, está direcionando todo o amparo que nós necessitamos e que nós só estamos vivendo essa situação porque nós já temos condições. Nós já temos condições de dar também o nosso testemunho de superação, de amor, de tolerância, de compaixão, o testemunho do perdão, da benevolência, da indulgência. Amado Mestre Jesus, que possamos nos sentir agora envoltos pelos seus braços, como se estivéssemos nos sentindo aquele abraço que nos recarrega, que nos fortalece, que toca fundo a nossa alma e que traz para nós o equilíbrio necessário para continuarmos firmes e confiantes na nossa jornada, na nossa caminhada. Senhor, coloca também nessas águas o bálsamo, o medicamento necessário a cada um de nós que aqui as depositou, que elas possam receber então estes fluidos salutares e que nós possamos retornar aos nossos lares, confiantes que não estamos sós, mas muito amparados no momento certo para fazermos as melhores escolhas e caminharmos cada vez na direção da felicidade, da libertação, mas acima de tudo, da solidariedade, da caridade. Abençoa, amado Mestre Jesus, a cada um de nós. Que assim seja.